Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos a mais esse estudo em cima do ensinamento Homem Sagrado, Homem Filho de Deus, ensinamento da Sei Chonye. Muito obrigado. Sejam todos bem-vindos, então. Prazer enorme estarmos mais uma vez neste momento, aumentando o nosso conhecimento, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais, aprofundar mais os nossos conhecimentos, o nosso estudo. Tá ok? Prazer enorme estar com vocês novamente, mais uma vez. Hoje nós vamos estudar o tema agir decididamente e manifestar a verdadeira riqueza na vida. Agir decididamente e manifestar a verdadeira riqueza na vida. No nosso estudo de hoje será calcado aqui, balizado, na oração para concretizar a riqueza, tá? Nós vamos então utilizar o livro A Verdade em Orações, volume 1, especificamente essa oração está na página 103. Agir decididamente, manifestar a verdadeira riqueza, é necessário? Claro que é. Não dá para a gente ficar titubeando, não dá para a gente ficar indeciso, vou, não vou, faço, não faço, depois eu vou. Não. É para fazer já, é para ter, quando você tem inspiração, é para agir. E esse agir decididamente ele impacta diretamente no teu sucesso, no teu êxito, nas tuas realizações dos teus projetos. Então vamos lá estudar aqui a oração para concretizar a riqueza. Nessa oração inspirada pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi, o mestre escreve o seguinte aqui: o homem é filho de Deus, herdeiro de todas as coisas boas e belas que pertencem a Deus. Deus é a fonte da riqueza infinita. É, por assim dizer, um ser infinitamente rico. Para você que está chegando na Sei Chonye agora, todos nós somos filhos de Deus. Feitos à imagem e semelhança de Deus, como está inclusive na Bíblia escrito também. O mestre resgata isso e nos coloca, e como herdeiro de Deus que somos, se nós acreditamos em Deus, um Deus magnânimo, um Deus supremo, um Deus criador, um Deus que possui todos os atributos para realizar esse mundo perfeito, e Ele realizou esse mundo perfeito, nós como seu herdeiro, herdamos tudo isso, obviamente, né? É meio pleonasmo herdeiro, herdar, mas é isso. Então, eu sou herdeiro. Só que, para eu tomar consciência disso, para eu ter consciência disso, eu preciso crer, acreditar que sou filho de Deus. Não falar só da boca para fora. Sou filho de Deus. Quem já está na Sei Chonye há muito tempo, há pouco tempo, já
tem esse hábito, sou filho de Deus, sou feliz, sou sortudo, sou saudável, sou rico, sou bem-sucedido, já utiliza a palavra a favor, mas além de utilizar a palavra, nós precisamos ter essa convicção de que somos filhos de Deus. Quando eu sou filho de Deus, eu, obviamente, herdeiro de todos os atributos de Deus, todas as qualidades de Deus, a mim cabe deixar fluir. Porque só existe uma forma de Deus se manifestar nesse mundo fenomênico, nesse mundo, né, dos sentidos, das formas, que é através de nós. Deus nos cacifou no sentido de autorizar o nosso espírito a encarnar aqui para a gente justamente realizar as suas obras. Então Deus não nos fez ou não nos autorizou a vir a este mundo fenomênico para sofrer, para ter carência, para viver em desarmonia. Ao contrário, como filho de Deus, herdeiro de todos os atributos de Deus. A gente repete tudo isso para fixar, para a gente utilizar essa palavra e repetir isso para impregnar o nosso subconsciente, impregnar a nossa mente dessa verdade. Então, quando eu coloco, a gente às vezes terceiriza, né? Às vezes, vou indo como Deus quer. Deus não me abençoou com esse dom, com esse talento. Deus esqueceu de mim. Se a gente de vez em quando fala esses absurdos, em alguns momentos meio down, né? Meio triste, chateado, deprê, algumas coisas não correram bem, a gente acaba jogando para fora, né? Terceirizando essa coisa. Ao contrário, se Deus nos autorizou a vir a esse mundo, encarnar, viver, para que cumpramos a nossa missão, e a nossa missão é simples. Você fala, preletor, para. É simples, é ser feliz, é ter uma vida abundante, é ter uma vida harmoniosa, uma família harmoniosa, filhos, pais, todas as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, ter empregos bacanas, realizar os nossos projetos, os nossos desejos, conquistar a nossa evolução espiritual. Ele nos deu tudo para que a gente realize isso. Então, quando eu falo, vou indo como Deus quer que você vá bem. Não fala, Deus esqueceu de mim. Isso é besteira. Quem esqueceu de mim fui eu mesmo. Se em algum momento eu estou manifestando carência, desarmonia, doença, seja lá o que for, a minha mente está impregnada de sujeiras, que a gente vai ver como é que a gente trabalha essa manifestação da imagem verdadeira aqui nessa oração. Mas o fato é, se eu acredito em Deus, magnânimo, criador, abundante, realizador, harmônico, eu tenho que acreditar em mim, porque se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de todos esses atributos, todas essas qualidades, todos esses predicados. Simples assim. Eu tenho que acreditar em mim. Se eu acredito em Deus, eu sou filho de Deus, sou feito a sua imagem e semelhança, então eu tenho que acreditar em mim. Entenderam? Se eu acredito em Deus, acredito em mim. Mas preletora, falar é fácil. Ué, se fosse fácil, você já não tinha reencarnado. Não é que tem que ser difícil, é que tem que ter esses desafios para que a gente evolua, para que as nossas convicções se manifestem, para que a gente corrija algumas coisas que nós trouxemos para serem corrigidas, né? Ratificar as nossas qualidades, corrigir as coisas e entrar em harmonia com a criação suprema de Deus. E eu manifestar todas essas qualidades no meu dia a dia, na minha rotina, na minha prática diária. Eis o segredo da Seichonoye, prática diária. E esse prática diária entra no que está escrito lá, orar e vigiar, ou seja, todo dia, a todo momento, eu tenho que ficar monitorando, policiando os meus pensamentos, as minhas ações, os meus atos, para que a gente viva em harmonia e entre no trilho e as coisas vão acontecer. Mas às vezes mesmo no trilho, às vezes cai alguma coisa no trilho que vai, né? Faz a gente às vezes diminuir nossa velocidade, aumentar nossa velocidade, né? Tirar o empecilho da frente, né? Tem que tirar, não tem jeito, não dá para ficar convivendo com uma coisa que está te incomodando, mas então tira da frente. Para botar a vida no trilho e a coisa acontecer de forma harmônica, a gente tem que aceitar com alegria os nossos desafios, entender e aceitar piamente, sou filho de Deus possuidor de capacidade infinita. E à medida que eu vou andando passo a passo, as ideias vão se
manifestando, né? As ideias vão aparecendo, as inspirações vão se manifestando, a minha intuição vai ficando aguçada e as coisas vão acontecendo. Tá bem? Por isso que ele escreve assim, portanto, ao nível da imagem verdadeira, é absolutamente impossível que o homem herdeiro das riquezas infinitas tenha de sofrer como prisioneiro da pobreza. Repetindo. Portanto, né, como ele coloca antes, Deus é a fonte da riqueza infinita, é, por assim dizer, um ser infinitamente rico. Deus, e eu como filho de Deus também. Bacana? E aí ele escreve aqui, então, portanto, ao nível da imagem verdadeira, é absolutamente impossível que o homem, herdeiro de riquezas infinitas, tenha de sofrer como prisioneiro da pobreza. É absolutamente impossível. A criação de Deus não é pobreza, é riqueza, é saúde, é abundância, é harmonia, é alegria, é calor, é luz. E o contrário de tudo isso é impossível, porque Deus não criou treva, Deus não criou doença, Deus não criou carência. Aí você que está chegando agora para como é que se manifesta? Manifesta porque você já está sintonizado com isso, você está em sintonia com isso, tua mente já está impregnada com isso, então tem que limpar, trocar a sujeira pela, né? Tirar a sujeira, limpar, trocar a treva pela luz, trocar a carência pela abundância, trocar a tristeza pela alegria. E isso é eu que determino, eu não sou vítima, eu não sou o carona, eu sou o piloto, eu sou o cara que tem a direção, que tem o manche desse foguete, desse jato chamado ser humano, filho de Deus. Eu tenho, eu faço, eu determino para onde vai. Obviamente, isto alinhado com a orientação de Deus. E aí ele escreve aqui, se o homem sendo filho de Deus torna-se prisioneiro da pobreza e vive a sofrer, isso não significa que ele seja pobre na sua imagem verdadeira. A imagem verdadeira é a imagem perfeita de Deus, é a criação pura, magnânima, limpa, linda de Deus. A imagem perfeita, só existe esse mundo criado por Deus, a imagem verdadeira de Deus, vertical. Só existe Deus e o que vem de Deus, só existe o bem. Este mundo fenomênico, que a gente costuma também dizer, né? Este mundo aqui do horizontal, é onde, onde nós estamos manifestando os nossos dons, os nossos talentos, onde a gente está construindo, né? Onde nós estamos aceitando os desafios e vamos fazer as coisas acontecer, superando esses desafios, esses obstáculos, resolvendo esses problemas através da verdade vertical. Só existe Deus e o que vem de Deus. O mundo da imagem verdadeira. Que quando nós fazemos a nossa meditação Shin Sokan, está aqui o livreto, vocês podem aí entrar na livraria da Seichonoye, pedir aí o seu livreto, quem está chegando agora, que você tem aqui várias orações, oração Shin Sokan, propriamente dito, né? A prática da meditação Shin Sokan, você tem as normas fundamentais do praticante da Seichonoye, tem oração para perdoar, encontrar, né, a alma gêmea, metade da alma, tem palavras aqui para você recitar, tem a oração da refeição, tem um monte de orações para você exercitar a prática de convicção de que só existe Deus e o que vem de Deus. Para que a gente entre através dessas orações, principalmente aqui do Shin Sokan, que como está lá na 8ª norma, né, praticar a meditação do Shin Sokan todos os dias sem falta, para que a gente conecte com essa verdade vertical. Que a gente com os olhos fechados contemple esse mundo da imagem verdadeira, perfeito, abundante, saudável, harmônico, alegre. E quando a gente, ao fim da oração, dessa forma estática de orar, a gente abre os olhos e vai para a vida, aí a gente está com o nosso espírito fortalecido, está com a nossa convicção fortalecida, está com a nossa inspiração alinhada com a orientação de Deus, e aí tudo que aparecer na nossa vida nessas horas, do nosso dia para frente, a gente vai ter condição de resolver. Às vezes vai demandar mais suor, mais empenho, refazer a rota, corrigir a rota, sentar, retrabalhar a estratégia, mas o fato é, a tua certeza de que não sou eu que faço as minhas obras, é Deus através de mim. E eu conectado com Deus, eu tenho essa ciência. Só existe Deus que vem de Deus, o mundo perfeito da imagem verdadeira. A mim cabe manifestá-lo.
E aí nós vamos fazendo essas coisas acontecerem e os desafios vão sendo superados à medida que eu tenho a convicção, né, fortalecida. Só existe Deus e o que vem de Deus. Eu, como filho de Deus, sou possuidor de capacidade infinita. Voltando então para o texto aqui da nossa oração. Se está manifestada a situação de pobreza, quem ainda está agarrado nisso, eu não nasci com essa sorte, já passei da idade, já não tenho mais condição, esse mundo nesse momento está muito atribulado, né? Eu sou vítima das coisas que estão acontecendo, vítima, né, do externo. Ao contrário, você não é vítima. Se você se aceitar assim, tu vai ser, né? Aquela história do seja-te feito conforme creste, né? Você é como você acredita ser. Se você se achar um coitadinho, vai manifestar o coitadinho na tua vida. E aí nada, nem ninguém, nem Deus vai poder te ajudar. Por quê? Porque você virou as costas para ele, quando na verdade ele já ajudou, já deu tudo, já está tudo à nossa disposição. Aí essa força interior do meu Deus interior é que é o meu trabalho de fazer manifestá-lo, tá? Por isso que eles colocam aqui, então, o Sagrado Mestre. Se está manifestada a situação de pobreza apenas porque o homem está com a mente obscurecida pela ideia de pobreza, tal como o céu encoberto por nuvens escuras. Simples assim. Se nós estamos manifestando situação de pobreza, é porque a minha mente está obscurecida, tá? Coberta. Eu não estou deixando a luz de Deus varar essa nuvem, esse obscurantismo e manifestar em vida, manifestar em ideias, manifestar em talentos, manifestar em força espiritual. Por isso que ele coloca aqui, então, que se a gente está, então, com essa mente obscurecida, agarrada na pobreza, e com isso, então, estamos limitando a nossa própria capacidade e não deixamos resplandecer o mundo, e não deixa, né, resplandecer esse mundo fenomênico à luz da imagem verdadeira. Luz da imagem verdadeira. Deus é luz. Deus são ideias. Deus é vida. Deus é perfeição. Deus é criação perfeita. Eu, como filho de Deus, tenho por obrigação deixar isso se manifestar naturalmente. Tira a preocupação, tira medo, deixa de lado a ansiedade, deixa de lado, poxa, ele está crescendo, eu ainda não. Calma, acerte a tua sintonia com Deus, vá na sua velocidade. Você que determina isso, joga a ansiedade fora, viva um dia de cada vez, mas sempre com a fé aguçada, com a fé firme, com a convicção de que eu, como filho de Deus, sou possuidor de capacidade infinita, eu consigo resolver isso, eu consigo realizar isso. Essa determinação de filho de Deus é que nós temos que deixar aflorar e não ficar com medo, não ficar angustiado, não ficar ansioso. Ansiedade atrapalha. Essa coisa aqui obscurece a ideia de Deus, obscurece a inspiração de Deus e atrapalha, turva a mente, turva os olhos, insegurança, preocupação, medo. Isso não é criação de Deus. Na sequência, o mestre escreve o seguinte na página 104. Mesmo estando encoberta por nuvens escuras, a luz do sol continua a brilhar por trás delas. É simples assim. Está aqui está chovendo, está escuro, mas além das nuvens tem o sol, tem a luz. Essas nuvens não ficam para sempre. E nem devem, mas eu tenho que ter a certeza de que a luz existe. Então, continuo aqui, firme, no meu caminho, no que eu tracei como objetivo para realizar, seja lá o que eu quiser na minha vida. Uma família harmoniosa, uma empresa próspera, uma carreira bem-sucedida, um corpo saudável. Tudo isso é alinhado com Deus. Então, quando aparecer algum momento, alguma coisa que turva a mente, que obscurece, eu tenho que ter a certeza de que o sol está brilhando. Deus está lá, já me deu tudo. A mim cabe, então, entrar em sintonia, dissipar essa nuvem e deixar a vida se manifestar. E aí ele escreve o seguinte: do mesmo modo, ainda que no aspecto fenomênico esteja manifestada a pobreza, o homem, imagem verdadeira, o homem perfeito, o homem criação magnânima de Deus, feito à sua imagem e semelhança. Ele escreve, então, o homem, imagem verdadeira, continua sempre próspero, sendo absolutamente impossível tornar-se pobre. Deus já nos fez rico de nascença, de natureza. A mim cabe deixar manifestar. Eu repito isso porque é isso. Não existe responsabilidade do outro, existe a minha responsabilidade. Entenderam? Eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida. O que se manifesta ao meu redor é a projeção da minha mente, não da mente do vizinho,
não da mente do meu colega de trabalho, não da mente do meu familiar, da minha mente. Semelhante atrai semelhante, de semelhantes se repelem. Eu estou assemelhado a quê? Eu estou me assemelhando a quê? Eu estou me afinando com o quê? Eu estou em sintonia com o quê? Se o que está aqui não está de acordo com o que eu mereço e quero de bem para mim, para as pessoas que me cercam, eu estou com a sintonia errada, eu preciso corrigir isso, porque lá no início, desde sempre, como está escrito aqui, é impossível tornar-se próprio. Por quê? Porque o homem já criou, porque Deus já criou tudo de forma próspera, né? Ele coloca aqui que o homem da imagem verdadeira continua sempre próspero. E aí ele continua, para que a riqueza se manifeste no mundo fenomênico, basta eliminar as ilusões da mente e expulsar as nuvens da autolimitação. Nuvens da autolimitação. Infelizmente, nós somos afetados, obviamente, pelo nosso externo. Só que quando a gente é afetado e a gente aceita isso e fica numa posição de vítima, retraído, inseguro, eu estou dando poder para o externo. E quem é que tem condição de mudar isso? O meu interior. Eu posso, eu consigo, eu mereço e aceito ser feliz. Eu mereço e aceito ser rico, próspero. Eu mereço e aceito ser bem-sucedido. Eu mereço e aceito ser saudável. Eu, não o outro, eu. Algumas situações podem servir até de inspiração, né? Às vezes a gente fica querendo ter uma super mega power ideia e, na verdade, às vezes a gente só tem que fazer melhor o que já está sendo feito. E aí demanda empenho, demanda estudo, demanda estratégia para que as coisas aconteçam de forma melhor na minha vida. Eu determino, eu aceito a minha condição de agente ativo ou de um agente que fica vítima da situação. Eu tenho que ser ativo, eu tenho que ser proativo, eu tenho que ser o agente determinante e que determina o que é bom para mim. E as coisas vão acontecendo. Na sequência, o mestre escreve aqui o seguinte, e aí é legal esse parágrafo aqui na página 104. Para expulsar da mente as nuvens da ilusão, basta dizer palavras da verdade. Para expulsar da mente as nuvens da ilusão, basta dizer palavras da verdade. Palavras da verdade são aquelas que falam da imagem verdadeira. Palavras da verdade são aquelas que falam da imagem verdadeira. O homem, sendo filho de Deus, é eternamente próspero em sua imagem verdadeira. O homem, sendo filho de Deus, lembra? Eu, filho de Deus. O homem, filho de Deus, é eternamente próspero em sua imagem verdadeira. Portanto, se queremos fazer surgir a riqueza, devemos sempre falar de prosperidade, da imagem verdadeira. Eliminar da mente o pensamento ilusório de que somos pobres e realizar o máximo possível obras de amor em prol da humanidade. Deus é amor. Obras de amor. Um dos objetivos nossos nessa vida, das nossas demandas, é manifestar o amor. E como está aqui, o amor de Deus. E antes ele fala, o homem sendo filho de Deus é eternamente próspero em sua imagem verdadeira. E se queremos fazer surgir a riqueza, devemos falar de prosperidade da imagem verdadeira, eliminar o pensamento ilusório de que somos pobres e realizar no máximo possível obras em prol da humanidade. Deus é amor. O teu trabalho é uma obra de Deus. Será aonde nós teremos a oportunidade de manifestar o amor de Deus. Independente de ser grande, de ser pequeno, de ser mega, de ser ali na rotina do dia a dia, onde a vida se manifesta na rotina, aqui no dia a dia. É um ato de amor. É onde nós vamos manifestar as obras orientadas por Deus, que nós trouxemos como desafio e manifestá-las
na nossa rotina, no nosso dia a dia, vencendo esses desafios através do amor. O meu trabalho é onde eu engrandeço, onde eu desenvolvo, onde a manifestação de amor acontece. Entenderam? Onde eu estou agora é onde eu tenho que fazer o meu melhor. O amor de Deus se manifesta agora aqui, nas minhas ações. Ali, eu e o outro, eu com o meu trabalho, eu com o meu desafio. Se eu trabalho com gratidão, se eu trabalho com amor, estou obviamente manifestando uma obra do amor de Deus. Através de mim é que Deus se manifesta. Se eu sou herdeiro, magnânima criação de Deus, e Deus manifesta o seu amor através de mim, qualquer coisa que eu esteja fazendo, estou manifestando o amor de Deus, aceitando a vida de Deus, aceitando o desafio, aceitando crescer, aceitando evoluir, resolvendo, agindo, como está no nosso tema de hoje, agindo. E aí as coisas não adianta ficar com medo e ficar travado, ficar atolado, agindo. Aí o mestre escreve o seguinte: como a palavra é semente, lembra? Nós agora há pouco falamos da palavra, lembra? Palavras da verdade são aquelas que falam da imagem verdadeira. Na sequência, o mestre escreve o seguinte: como a palavra é semente, à medida que proferimos palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira. Prosperidade da imagem verdadeira é tudo aquilo que Deus criou. Aonde você está agora, nesse exato momento, é onde está aí a oportunidade de manifestar a prosperidade da imagem verdadeira. Não adianta você ficar imaginando que quando você tiver uma condição melhor, aí você vai entregar todo o seu talento, todo o seu dom, toda a sua mais-valia. Não é já. É agora, justamente para ir pavimentando degrau a degrau o seu crescimento, a sua evolução. E a palavra é determinante nisso. Como a palavra é semente, à medida que proferimos palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira, vamos nos tornando capazes de captar os sussurros da alma que surgem naturalmente no nosso íntimo. Olha que bacana o detalhe, o sussurro, aquela vozinha que vem, vai por aqui, faça assim, pinta desse jeito, executa desse jeito, vai por esse caminho. Corrige essa rota, sussurro. E às vezes a inspiração, a intuição está aí e você está teimando em fazer do seu jeito. Não existe o seu jeito. O teu jeito egoísta é que está deixando a sua mente encoberta, agarrado na pobreza, na doença, na carência. Agora, as palavras da imagem verdadeira de Deus, ela inspira, ela desperta para uma sacada diferente, dá um insight para o pulo do gato. Entenderam? Teimosia, inspiração de Deus. Matéria, imagem verdadeira. Fenômeno, imagem verdadeira. Repetindo então. Como a palavra é semente, à medida que proferimos palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira, vamos nos tornando capazes de captar os sussurros da alma que surgem naturalmente no nosso íntimo. O Deus do meu interior, que está alinhado com o Criador, eu e Ele somos um só, está jorrando, está botando. Mas eu com o meu medo, com a minha insegurança, com as minhas pauras, com o que já deu errado antes, eu não acredito que eu posso fazer diferente e melhor. Tudo isso está aqui, abafando. E você, com as palavras da imagem verdadeira, você destampa, você solta, você deixa fluir. E a palavra, ela é importantíssima. É a principal ferramenta de direcionar a nossa mente. Aqui no livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, que vocês podem pedir aí, está aparecendo a tarja de novo da livraria virtual da Setionoe, vai lá e faça o seu pedido. No capítulo 9, que fala sobre palavra, arma para comandar o destino,
o mestre escreve uma coisa, várias coisas, né? Sempre cada capítulo desse termina com uma oração. O mestre escreve o seguinte: o pensamento é a expressão da palavra. Eu falo, eu penso, eu falo, né? E corrijo através da fala o direcionamento mental da minha vida. Então ele escreve aqui: a mente, tanto individual como a universal, ao resolver a interação, só pode tomar um caminho, valer-se do pensamento. Então eu determino e começo a falar, sou filho de Deus, e começo a pensar, sou filho de Deus. E começo a falar palavras que está aqui no livro, na oração, palavras da imagem verdadeira. Então ele coloca aqui, então, é por isso que consta no Evangelho segundo João, no princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Por isso que palavras da imagem verdadeira. O Verbo é Deus. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o sinônimo de verbo é palavra, palavra de Deus. Eu, como filho de Deus, usando a palavra da forma correta, transformo e direciono a minha vida. Todas as coisas foram feitas por Ele, Deus, e sem Ele nada foi feito. Através do Verbo. O Verbo é Deus, a palavra é Deus. E agora, toma ciência, toma atento de quão é importante a palavra. Você usa a palavra do jeito correto? Você elogia ou você fala mal? Tanto do outro, quanto principalmente de você mesmo. Você agradece, muito obrigado, ou você despreza, não dá o mínimo valor? Palavras, eu aceito e mereço ser feliz. Eu sou filho de Deus. Palavra é Deus. Eu, como filho de Deus, sou a magnânima, de novo, magnânima criação de Deus, tenho por determinação usar a palavra da forma correta. Por isso que ele fala palavras da imagem verdadeira, palavras de Deus. E aqui está o verbo é Deus. E aí a gente tem que usar a palavra da forma correta. E aí na página na página 86 do Comande Sua Vida com Poder da Mente, o Sagrado Mestre escreve o seguinte: não é difícil deduzir então, lembra? De novo. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas são feitas por Ele, sem Ele nada é feito. E aí, na sequência, na página seguinte, o Mestre escreve o seguinte: não é difícil deduzir que a palavra é a força motriz da criação. Lembra? O tema, agir decididamente e manifestar a verdadeira riqueza na vida. Temos que usar a palavra da imagem verdadeira que está na oração. E a oração é isso, palavra, verbo, conexão com Deus. Aí ele escreve aqui: a partir da ideia que somos dotados da natureza divina, sou filho de Deus, dotado de natureza divina, é natural chegarmos à conclusão de que quando proferimos palavras carregadas de ideias que sintonizam com a existência do universo, elas desencadeiam a força motriz para a criação. Palavras da imagem verdadeira. Elas estão conectadas com a existência universal. E essas palavras da imagem verdadeira desencadeiam essa força motriz da criação, como também da ideia, da inspiração para solucionar aquela coisa que está emperrada aqui naquele momento. Você achar a solução para o teu projeto, achar a solução para aquele problema, achar o caminho que vai tirar você desse atoleiro e fazer as coisas acontecerem de forma correta. Por essa razão, na Bíblia constam várias passagens onde estão implícito que as pessoas podem ser respeitadas ou amaldiçoadas, dependendo das palavras que proferem. As pessoas podem ser, elogiadas, respeitadas ou amaldiçoadas, dependendo das palavras que proferem. O que você anda falando? O que você anda pensando? Você não precisa verbalizar, mas o pensamento está aí, são palavras que estão aí no seu pensamento, e esse pensamento é que vai impregnar a sua conduta, vai impregnar a sua mente. Então, corrige, palavras da imagem verdadeira. Aí ele coloca aqui: realmente as palavras que proferimos têm o poder de determinar o nosso destino. Olha o quanto é importante nós usarmos a palavra do jeito certo, da forma correta.
Se aonde eu estou, vou continuar fazendo do mesmo jeito as coisas, daqui 5, 10, 15 anos eu vou estar do mesmo jeito. Se eu estou insatisfeito agora, daqui 10, 15 anos eu vou estar insatisfeito, 20 anos, 30 anos eu vou estar insatisfeito do mesmo jeito. Então eu tenho que corrigir agora. Corrige com o quê? Com boas palavras, com bom pensamento. Então palavras modificam o pensamento, que muda a mente, que muda o meu destino. Entenderam a escadinha? Palavras mudam o pensamento, né? Que muda a mente, que muda o destino. Simplesinho? Tá simplesinho, mas a ideia é essa, para você fixar rápido isso. Palavra, pensamento, o que quando falando, o que quando pensando. Isso impacta na minha mente, a mente externa e obviamente, externo que está gravado e obviamente impacta no meu destino. Muda a palavra, muda a sintonia, usa a palavra do jeito correto. Até porque na sequência tem uma sacada que eu quero dividir com vocês. Sempre que eu tenho oportunidade de usar esse livro eu busco isso porque ele é simples. A simplicidade resolve, mas a gente quer complicar, a gente acha que tem que ter um algoritmo super para fazer a coisa acontecer e não é nada disso. Olha como é que se escreve. O universo é um órgão auditivo, extremamente sensível. O universo é um órgão auditivo, ou seja, ele ouve. O que você fala, ele atende. Por isso tem aquela expressão popular, cuidado com aquilo que você pede, que aquilo se manifesta. Por quê? Porque o universo é um órgão auditivo. E não adianta você não falar, ficar com a boquinha fechada. Você está pensando, você está comunicando com o universo, vibração. Então corrige as palavras, corrige o pensamento. Por isso que ele coloca aqui de novo, nossas palavras contêm a força motriz da criação e influindo em nossas situações no mundo e no nosso corpo carnal, podem modificá-los para melhor ou para pior. Olha o impacto da palavra. No princípio era o verbo é Deus, a palavra é Deus. Então use a palavra para sintonizar com Deus, não sintonizar com as anomalias, não sintonizar com o fenômeno. Nossas palavras contêm a força motriz da criação e influindo em nossas situações, nosso mundo e nosso corpo carnal podem modificá-los para melhor ou para pior. Portanto, nunca é demais o cuidado na escolha das palavras que vamos proferir. Ah, já falei mesmo, agora vai. Sou sincerão. Para com isso. Sincerão, tem gente que usa o tal do sincerão para ser mal educado, para ser agressivo. Ah, eu sou assim mesmo. Não, tomem cuidado. O universo é auditivo, órgão auditivo. Você joga o sincerão mal educado, agressivo, estúpido, você vai ter isso de volta. Aí depois você fica, não sei por que eu não tenho sorte. Não sei porque as coisas não acontecem na minha vida de modo mais fluido. Recentemente eu ouvi isso. Pô, Fernando, você é um cara com tanta sorte, meu. Você ganhou uma passagem para ir lá para outro continente, né? Vou lá para a Europa. Aí a minha colega, né? Falou assim, eu não ganhei uma passagem nem para ir para a Praia Grande, que é uma praia aqui no litoral de São Paulo, que é uma cidade bacana e próspera. Ou seja, não ganha para ir daqui do lado, né? Eu estou ganhando para ir para a Europa. E aí? Isso é o quê? Sorte? Também. Mas por quê? Porque até para ter sorte você precisa estar alinhado com as coisas boas do universo. Se você ficar agredindo, maltratando, desprezando, ignorando, sendo relapso, as coisas não vêm até você. Você não sintoniza. Entenderam? Aí depois você fala que você é azarado, que você tem o dedo podre, que você aponta, só aparece traço na sua vida, não consigo arrumar um emprego bacana. Você está falando isso. Você está entrando em sintonia com todas essas mazelas. Não tem jeito, eu mudo de emprego, sempre tem lá um chefe que vai me torrar a paciência, vai me atrapalhar o meu desenvolvimento. Você está falando. Seja-te feito conforme cresce, corrija a palavra. O universo é um órgão auditivo. Então, comece a elogiar. Ah, mas não dá para elogiar aquela pessoa. Elogie, transcenda o fenômeno. Lembra, somos criações de Deus. Se eu sou, o outro também é. Ele também é filho de Deus. Eu e ele somos um só. Eu vejo nele, eu reconheço nele coisas que eu tenho dentro de mim. Então eu tenho que transcender, ir além, como o mestre escreveu na oração aqui,
sair dessa nuvem que está escurecendo e deixar o sol se manifestar. É assim que a coisa funciona. E na sequência, então, quando ele fala, né, da gente captar os sussurros que vêm, né, da alma e que surgem, né, naturalmente no nosso ritmo, ele escreve o seguinte: e esses sussurros nos exortam, faça tais e tais obras de amor. Quando se trata de uma obra de amor que irá tornar felizes os nossos semelhantes, devemos executá-la sem receio, sem hesitação. Quando se trata de uma obra de amor que irá tornar felizes os nossos semelhantes, devemos executá-la sem receio, sem hesitação. Teve a ideia, vai lá e faz. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não é o momento, não é aqui, está longe. Não, vai lá e faz, dê o primeiro passo. Quando você começa a fazer, lembra a oração. Quando eu oro, o mundo, né, me responde. Quando eu me mexo, quando eu me movo, o universo se move. Vai dando os passos que as coisas vão acontecendo. Vai indo em direção ao que você quer, que as coisas vão acontecendo. As ideias, os colaboradores, os aportes, tudo vai acontecendo para a coisa se manifestar. Você está preparado para mudar de emprego? Você está preparado para ser promovido? Ah, não. Então tem que fazer. E aí você vai aprendendo a jogar o jogo jogando. Né? Eu costumo fazer uma alusão com essas coisas da manifestação, né? Das ideias. Né? Todas as mulheres que foram mãe, algumas quando receberam a notícia de que, pô, tu está grávida, vai ter um filho, algumas falam, que maravilha, Deus me abençoou. E outras falam, ai meu Deus do céu, você é mãe, o que eu faço? Quando nasce o filhinho, não vem no cordão umbilical uma cartilha lá, aprenda a ser mãe. Como é que aprende a ser mãe? Fazendo dia a dia. Ah, eu não entendo como é que a criança está chorando. A minha irmã, quando nasceu a minha sobrinha, a Isabela chorava, a Helena chorava junto. E aí a Helena ligava para a minha mãe, ela está chorando. Cria conexão. Aí você vai entender se o choro é de fome, se o choro é de uma dorzinha de ouvido, se o choro é de desconforto, se o choro é porque a fraldinha está suja, e você vai aprendendo a ser, a fazendo. Você vai entendendo ser gerente, diretor, quando você está preparado, aí você aceita o cargo, aceita o desafio de montar o seu negócio, de evoluir o seu negócio, de ampliar o seu empreendimento, e aí você vai aprendendo a fazer as coisas no dia a dia. Não vem pronto. Faz parte da natureza humana crescer e evoluir. Para isso, precisa estar conectado com palavras da imagem verdadeira, para ter a inspiração correta, ter a ideia correta, atrair as pessoas, os colaboradores, os investidores, as oportunidades, os clientes, fechando os bons negócios, atração. Se você tem uma alma, se você tem um perfil de reclamar, de ranhetar, de chatear, do sincerão, você vai acabar afastando tudo. Respeita o outro. Eu e ele somos um só. Elogie o outro. Se elogie, se valorize, faça as coisas acontecer. Haja com determinação, persistência e coragem, como está aqui no Verdade da Vida, volume 7. Justamente o capítulo que trata especificamente disso, que está alinhado com o nosso tema. Agir decididamente e manifestar a verdadeira riqueza na vida. Na página, na minha edição, está na página 144. De novo, entra aí. Está aí o site da Livraria da Setionei, Verdade da Vida, volume 7, que trata sobre o cotidiano. É onde a vida acontece no nosso dia a dia. É onde as coisas estão aqui para nós aceitarmos o desafio de fazer as coisas acontecerem. Por isso que quando o mestre fala aqui no nosso Verdade em Orações, ele escreve, quando se trata de uma obra de amor que irá tornar felizes os nossos semelhantes, devemos executá-la sem receio, sem hesitação. Teve a ideia, teve a inspiração, coloca. E aí, no Verdade da Vida, volume 7, o mestre escreve o seguinte, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi, coloque em prática agora mesmo a sua decisão. Coloque em prática agora mesmo a sua decisão. Qualquer ideia, antes de ser colocada em prática, não passa de um simples sonho. Você tem competidores, os chamados players, né? Mesmo que tenha, não precisa temê-los. Eles são seres humanos, não são? Portanto, não os tema. Eu e eles somos um só. Provisão infinita é para todos, é infinita. O negócio dele para crescer, o teu não tem que quebrar, o inverso também é verdadeiro. Ele não precisa quebrar para o teu crescer. A tua carreira para prosperar, o outro não precisa ser demitido. Você para ter dinheiro na carteira, o outro não precisa ficar pobre. Você tem saúde e o outro não precisa ficar doente. Você tem uma família harmoniosa, o outro não precisa ter uma família desarmoniosa. Não existe troca.
de valores nesse aspecto. Eu tenho, o outro não tem. Não, isso é no mundo fenomênico, no mundo da imagem verdadeira. Por isso, palavras da imagem verdadeira, existe provisão infinita. Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Se Ele já nos deu tudo, não vai dar de novo. Então, cabe a nós fazer o que? Entrar em sintonia. E entre em sintonia como? Com palavras da imagem verdadeira. Elogie, agradeça, seja solícito, coloque-se à disposição. Atos de amor. O teu trabalho, o teu empreendimento, o teu talento é para isso, é para manifestar o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a realização de Deus através de cada um de nós que somos filhos de Deus. Perfeito? Voltando aqui para o livro. Diante daquele que avança com determinação, surgem muitas e muitas pessoas oferecendo cooperação. Entenderam? Eu me movo, o universo se move. O universo é um órgão auditivo, ele ouve a minha necessidade no sentido de que eu estou desejando fazer algo de amor ao próximo. E então, poxa, se tem está embalado nesse amor, está embalado por essa coisa de levar satisfação, alegria ao maior número de pessoas, que é a manifestação do amor de Deus, está fadado a dar certo. Deixa fluir, não trava, não fica com medo, insegurança, vai dar umas patinadas, faz parte, ok? Do nosso desafio, da nossa evolução. Então, por isso que ele escreve, dentro daquele que avança com determinação, surgem muitas e muitas pessoas oferecendo cooperação. Podem surgir dificuldades, mas o que importa? Tenha coragem e afaste-as. Passe por cima da dificuldade, não das pessoas, passe por cima, faz parte. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que se empenhar, faz parte. Nossa evolução é diária, por isso que Setionoye é a filosofia, a religião de aplicar na rotina, no dia a dia, na prática diária. Sem prática não existe evolução. Não tem como se esconder da vida, cara. Não tem. Tem que ir para cima. Aceita. Palavras da imagem verdadeira. Por isso que ele coloca aqui outra coisa simplesinha. Aquele que não toma a iniciativa de dar o primeiro passo em direção à oportunidade, acaba perdendo sempre. Aquele que não toma a iniciativa de dar o primeiro passo em direção à oportunidade, acaba perdendo para sempre. E aí ele fecha. Este mundo reserva bons lugares somente às pessoas decididas, capazes de resolver os problemas com lucidez e determinação. Por isso que está o tema, agir decididamente e manifestar a verdadeira riqueza na vida. Este mundo reserva bons lugares somente a pessoas decididas, capazes de resolver os problemas com lucidez e determinação. Isso nós temos. A gente traz de fábrica esse botãozinho chamado determinação. Como a gente traz de fábrica também outro botãozinho que precisa apertar, chamado coragem. Como a gente também traz de fábrica aquele outro botãozinho que é o livre-arbítrio. Você escolhe apertar ou não apertar. A coragem é se manifestar ou não manifestar. A determinação é manifestar. Você tem esse poder de escolha. Se você não clica esse botãozinho, puff, não se manifesta na tela da vida a ideia, a oportunidade. A gente traz de fábrica. Coragem, determinação e o livre-arbítrio. Acessa isso. Por isso que ele coloca aqui a audácia, a coragem, a determinação, a presteza e a persistência são as principais características das grandes personalidades. A audácia, coragem, determinação, presteza e persistência são as principais características das grandes personalidades. Aqueles que vivem indecisos, receosos das opiniões alheias e que agem sempre com timidez e hesitação, temendo as pessoas como os ratos que vivem apavorados com os gatos, jamais conseguirão realizar grandes obras. Agir com determinação, com coragem e ser persistente.
A gente precisa decidir e precisa ter consistência nas nossas ações para levar a cabo aquilo que a gente decidiu. Coragem para agir e persistência para faça chuva, faça sol. Tenha vírus, não tenha vírus. Tenha doença, não tenha doença. Tenha dinheiro, não tenha dinheiro. Tenha investimento, não tenha investimento. A minha determinação de todo dia, no passo a passo, vai fazer com que as coisas se manifestem. Voltando, o universo é um órgão auditivo. Se eu ficar reclamando, eu estou rejeitando, eu estou afastando. Se eu ficar elogiando, agradecendo as oportunidades, mesmo os desafios mais cabeludos que estão aqui na minha frente. Se está na minha frente é porque eu tenho condição de resolver. Agora, se eu terceirizar a resolução para o outro desenvolve, eu vou continuar nessa condição de reclamão, de coitadinho, né? De vítima da situação. O mundo da imagem verdadeira criado por Deus, nós somos corajosos, nós somos destemidos, nós somos determinados, nós somos altamente persistentes e convictos de que nós conseguimos. Eu consigo. Esse é o verbo que a gente tem que conjugar. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Tá bem? Voltando então. Vamos aqui. Tem uma coisinha muito bacana aqui para ler aqui. Quando você achar que uma determinada ação é boa e tiver tomado a decisão de praticá-la, seja resoluto, haja, né? E leve-a avante, considerando uma intimação final de Deus que habita dentro de você. Olha o impacto de você ter uma ideia e colocá-la em prática. Olha só como é importante isso e a maneira que você tem que encarar quando você tem a ideia, você analisou, você decidiu e você vai à frente. Ele escreve aqui então, quando você achar que uma determinada ação é boa e tiver tomado a decisão de praticá-la, seja resoluto e leve-a avante, considerando-a uma intimação final de Deus que habita dentro de você. Deus está intimando, está exortando você a botar todo esse talento, toda essa vontade, toda essa capacidade de realizar para fora. Aceita isso, não questiona. É inspiração divina. Se é inspiração divina e Deus criou tudo, já está tudo aí prontinho para entrar em sintonia com a minha ideia, entrar em sintonia com as minhas ações. Lembrando, né, que o universo é um órgão auditivo, ele está determinando, você está determinando, você está falando palavras da imagem verdadeira e você está começando a atrair as coisas para acontecerem na melhor maneira na sua vida. Então, para que a gente já encaminhe aqui o nosso finalzinho, o mestre escreve o seguinte, no final da página 105 deste capítulo, desta oração. Palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira e a prática do ensinamento que consiste em realizar obras de amor em todas as ocasiões. Obras de amor. Obras de amor é tudo aquilo que você faz, onde eu e o outro somos um só, e você está proporcionando alegria, harmonia, felicidade a todas as pessoas que relam no seu dia a dia. Você toca os familiares, os colaboradores, os parceiros, os clientes, os fornecedores, todos eles, no seu dia a dia, na sua rotina, você tem a oportunidade de manifestar, então, essas palavras de amor. Repetindo, então, palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira e a prática do ensinamento que consiste em realizar obras de amor em todas as ocasiões, são esses os dois elementos que constituem as duas rodas do veículo que transporta até o mundo fenomênico os tesouros infinitos que nos estão reservados no mundo da imagem verdadeira. Repetindo então, palavras que falam da prosperidade da imagem verdadeira e a prática do ensinamento que consiste em realizar obras de amor em todas as ocasiões, são esses os dois elementos que constituem as duas rodas do veículo que transporta até o mundo fenomênico, este mundo aqui, né, os tesouros infinitos que estão reservados no mundo da imagem verdadeira. Aí ele termina, agradeço a Deus que me fez compreender esta verdade. E aqui para concluir, no rodapé da página 105 do meu livro, ele coloca sempre no rodapé da folha, na página direita do livro, ele sempre tem uma frase ali. E a frase aqui é o seguinte: ao agir
tenha a convicção de que já o conseguiu. Ao agir, tenha a convicção de que já o conseguiu. Sem convicção, você não ultrapassa as intempéries, os desafios, os corrigir rota, o corrigir a ação. Haja com decisão e tenha a convicção de que aconteça o que acontecer, no aspecto financeiro, no aspecto saúde, isso estou falando, né, do externo. Aconteça o que acontecer, dólar subir, dólar descer, governo X, governo X, governo X, governo Y, as ações disso, lei tal, lei aquela, não tem jeito, a gente tem que viver. Não dá para ir a gente ir lá no freezer, vou deixar de brincar nos próximos 5 anos, daqui 5 anos eu volto, isso não existe. É aqui, isso só existe na ficção, mas aqui no mundo real isso não existe. Você tem que viver, tem que buscar alternativas, encontrar, né, soluções. E isso a gente consegue quando nós estamos conectados com o mundo perfeito de Deus, usando palavras da imagem verdadeira e tendo a firme convicção. E convicção é uma coisa que a gente treina também. Eu consigo, tenha convicção, teve a ideia, fez o projeto, determinou-se a fazer, vai e realiza, com a convicção de que já conseguiu. No mundo da imagem verdadeira, isso já está realizado, é teu, aceita, tem essa convicção. Se você teve a ideia, a inspiração, é porque você tem todas as condições, obviamente, ouvindo a inspiração, como estava aqui, né? Os sussurros da alma para manifestar a coisa acontecer. Gente, terminamos então o nosso estudo de hoje. Prazer imenso poder ter compartilhado esses minutos onde nós pudemos entender, estudar um pouco mais do ensinamento sagrado, homem, filho de Deus, onde nós temos a oportunidade de que, através desse ensinamento, ter a certeza de que tudo o que está à minha volta eu posso transformar para melhor através do uso correto do poder da palavra, usando palavras da imagem verdadeira para ouvir, né, o sussurro. Lembra do órgão, do universo, um órgão auditivo. Prazer enorme estar com vocês. Obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês, pela audiência de vocês. Até a próxima. Saúde e sucesso sempre. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Convidamos você para a mais grandiosa oferenda de amor às raízes de nossas vidas. É a 65ª festividade do Santuário Roso do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. No dia 5 de setembro de 2021, vamos nos reunir de forma virtual para uma grande oração de gratidão aos nossos queridos antepassados, através da leitura da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e também aos entes queridos já falecidos e anjinhos abortados. A festividade será transmitida apenas no nosso canal do YouTube, sem público presencial. Às 8h30, teremos a palestra inicial e às 9h começaremos a cerimônia. Logo após a festividade, teremos ainda a cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, em que vamos acolher essas almas de bebês abortados que não foram reconhecidos por seus pais. Não deixe seus antepassados de fora desta festa espiritual. Inscreva seus nomes nos registros espirituais que você pode adquirir pela livraria virtual ou outras formas de contribuição. Envie o comprovante da contribuição e a lista de nomes até o dia 29 de agosto para o WhatsApp 11 50 14 22 46 ou o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br. Você pode também procurar a sua regional para informações sobre os plantões de atendimento na região onde vive.
Para mais informações sobre a festividade e como participar, entre em contato com esses mesmos canais ou através de nossas redes sociais. Esperamos por você e seus antepassados nesse dia tão especial. Muito obrigado!